Já temos? Desculpa. Sim, já temos. Então, boa tarde a todos e todas. Vamos seguir para a nossa plenária, então. Seguimos aqui com a pauta do dia, as pautas e justificativas. A ata 2, o plano de ação do Estado, solicitação de cofinanciamento federal para os serviços de proteção em situação de calamidade pública e emergenciais. Informação sobre a ação de distribuição de alimentos, plano de aplicação PROCAD, da Comissão de Financiamento e Orçamento, prestação de contas do Estado, e o plano de aplicação de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Da Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições, temos revogação da Resolução 24 de 2021, e da Comissão de Acompanhamento à Gestão do PBF, do PET e Benefícios Eventuais, o ofício número 4, e esclarecimentos acerca do funcionamento do setor de benefícios eventuais. Alguém tem algum item de pauta para inclusão? Na verdade, a gente tem que retirar, né? A ata número 2, ela, Número ela vai 2. ficar para a próxima plenária, tá? Tá. O Nizar tem um ponto ali no chat. Eu tenho uma solicitação para fazer com relação a algumas informações da assistência social, mas aí depois eu posso explicar melhor quando for dada a palavra, tá? Tá. Ok, então todos aprovam a ata. Quem aprova a ata se permaneça como estão, e quem for desfavorável à ata, por favor, se manifeste. Então, não havendo manifestação contrária, aprova-se a ata de hoje. Então, nós temos aqui a pauta do dia, faltas e justificativas. Marina, tem alguma falta e justificativa? Tem sim. Temos a Estela, o senhor Orli, a Miriam, mas depois ela entrou, não, a Miriam retira, né? Ela entrou. Nem a Andréia, que seria suplente da Estela, mas ela também não pôde participar. A Solange Coelho, mas ela entrou também. Tá. Então, vamos registrar as faltas e justificativas. Então, seguimos aqui com o plano de ação do Estado. Rafael, pode nos auxiliar nesse momento aqui? Boa tarde, pessoal. Estou abrindo aqui. Palhoça 23. Bem, o plano de ação ele tá compartilhado com todos. O que acontece? O Estado ele não passou ainda de forma clara quanto é de recurso que cada município vai receber por porte, enfim. Existem algumas regras, parece que recentemente ele passou o valor global, alguma coisa assim, mas nós não temos ainda confirmado quanto que estará disponível para Palhoça. Porém, a gente precisa enviar um plano para ele justamente para andamento nesse processo, fazer o recebimento. Então, a prefeitura, a secretaria, ela desenvolveu um plano para depois, né, quando souber dos valores que serão recebidos, então daí depois fazer a discriminação de quanto de gasto vai ser para cada elemento. Aí, diante disso, a gente fez a aprovação desse plano, dada essa limitação, né, de como o Estado colocou os valores, então a gente não tem ao certo, parece que a última vez a Luísa
mencionou que, para mim, a gente estava conversando, a última vez foram cerca de 600 mil que foram recebidos, então talvez tenha uma expectativa semelhante, mas ela não tem como dar certeza, porque as formas de cálculo às vezes mudam de um ano para o outro, ou de de uma gestão para outra, né, da Secretaria Estadual. Então, a gente vai precisar aguardar para saber, de fato, os valores corretos que vão estar disponíveis para cada ação. Mas o plano de ação em si, o que se pretende fazer, onde se pretende aplicar os recursos, está descrito no documento. E é isso que a Secretaria enviou. E o parecer da comissão foi pela aprovação. Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Vamos pôr para aprovação, então? Vamos pôr para aprovação? Pode ser? Então, aqueles que forem favoráveis se mantenham como estão e os que forem desfavoráveis, por favor, se manifestem. Então, não havendo manifestação contrária, aprova-se o plano de ação do Estado. Podemos seguir, Rafael, então, com a solicitação do cofinanciamento federal para o serviço de proteção em situação de calamidade pública e emergenciais? Sim. Esse também é um documento simples, tá, gente? O que acontece? Ocorreu a situação de calamidade no final do ano passado, né? As chuvas extremamente fortes. E aí, então, as pessoas foram acessando os serviços, enfim, os abrigos, né? E o governo federal ele disponibilizou uma linha para destinar benefício, né? Cestas básicas. E então, agora a gente tem que entrar com uma solicitação disso, ou um documento simples para o recebimento desses materiais. Um documento bem simples, que está colocado ali a quantidade de pessoas, famílias acolhidas e tal, assistidas por aquele episódio. E depois vai ser dado o restante, vai ser feito o restante da documentação, com a documentação de entrega desses benefícios, enfim. Agora é só para dar entrada no pedido. Então, e aí veio esse documento que está em anexo também. Ele é título de comunicação, a princípio. Não, ele precisa de uma aprovação do Conselho, né, para fazer, reconhecendo os dados que ali estão presentes, a quantidade de pessoas, enfim, que vai ser destinados às cestas básicas para a entrega dessas pessoas. O município vai receber, e aí ele tem o prazo, acho que de 60 dias. Deixa eu confirmar com a Jane. Ô, Jane, depois do recebimento das cestas básicas, a gente tem quanto tempo para... São 30 dias para distribuição. 15 dias. Segundo a Jane, aqui a gente vai ter 15 dias para distribuir as cestas básicas e 30 para fazer a prestação de contas. E aí vem para o Conselho essa prestação de contas para aprovação. Agora é só um documento de solicitação. Sim. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir. Estão ouvindo, pessoal? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Devido aos curtos prazos, a gente costuma mandar um ofício. A gente já fez essa solicitação uma outra vez, só que não fomos contemplados. Mas a gente também tinha notificado o Conselho para ficar ciente da solicitação, né? Porque como o prazo é muito curto, a gente vai ter que tomar providências assim que for contemplado, né? Então, a gente mandou só para conhecimento, né? Que se for contemplado, a gente vai ter que agilizar a distribuição. E o Conselho precisa estar envolvido nessa fase de distribuição, né?
tá ciente de quem a gente vai atender, a população que vai ser atendida com essas cestas. Tá? É mais para a ciência mesmo. Não precisa de aprovação, então? Não, esse das cestas não é só precisa de informe, aprovação. então. É só um informe. Confundi. Perfeito. É o outro que é do recurso financeiro, que daí precisa Tá. aprovação. Tá ok. Tá ok. Bem, mas aí então depois a gente faz o acompanhamento dessa prestação de contas disso que vai para o o Brasil. acompanhamento da distribuição e da prestação de contas das cestas dele. Perfeito. Então, é isso. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida que queira questionar? Não. Obrigada. Obrigada pela colaboração. Então é isso, não precisa de aprovação, então a gente segue aqui. É com um informe sobre a ação de distribuição de alimentos. Isso. Eu acho que também é só um informativo. Espera aí, eu acho que eu me confundi. Deixa eu... O que o Rafa falou era esse informe, né? Que não precisa de aprovação. Acho que o outro, que é o assunto portaria MDS, é que precisa. Poder enviar. Todo mundo. O informe é isso, que a Jane tinha explicado anteriormente, que é só informativo sobre a solicitação para distribuição de cestas básicas. Agora tem também a solicitação de cofinanciamento para o serviço de proteção de situação de calamidade pública e emergenciais. Esse precisa de aprovação e acompanhamento. Esse é um recurso federal, né, em forma de ressarcimento. A gente vai estar solicitando, né, referente ao período da enchente ali, que a gente abriu aquele abrigo provisório. Então, a gente precisa comprovar as despesas, as perdas que a gente teve, as despesas que a gente teve com a abertura daquele abrigo provisório e fazer a solicitação. Não sei se a gente vai conseguir esse recurso, porque a gente está pedindo ele com atraso já, né? Ele poderia ter sido solicitado lá em dezembro, mas devido à reunião de todas as informações ali, contabilizar todos os usuários que foram atendidos, tudo mais, foi passando o tempo e a gente conseguiu reunir toda a documentação agora para fazer essa solicitação. Está dentro do prazo, é possível solicitar, mas a gente nunca solicitou, então a gente não sabe se vai vir e quanto que vai vir também. Tá? E ele é para uso também para situações de emergência, ele não pode ser destinado para cestas básicas, ele não pode ser destinado para outros fins. Ele é previsto só para situações de emergência e calamidade. A gente vai repor esses itens que são utilizados quando acontece a abertura de um abrigo provisório, né? Colchões, água, gás, mantimentos, esses itens a gente pode comprar com esse recurso. Alguém está com mais alguma dúvida? Entendi. Tá. Então, essa solicitação nós vamos votar. Essa daí precisa assinatura daí, né? Do conselho também. Mais alguém precisa de mais algum esclarecimento? Senão nós podemos seguir para a votação? Então, eu peço que aqueles que são favoráveis, que se mantenham como estão, e aquele que encontra uma discordância, por favor, se manifeste. Então, não havendo manifestação contrária, aprovamos a solicitação de cofinanciamento federal para o serviço de proteção em situação de calamidade pública e emergenciais. Seguimos, então, para o plano de aplicação PROCAD. O seu Josias está presente, poderia se manifestar. Seu Josias, por gentileza. Olá, boa tarde. Me ouvem bem? Boa tarde. Sim. O plano de aplicação do PROCAD é um programa de qualificação lançado pelo governo federal. Ele teve seu início agora em fevereiro, né? Na verdade, a instrução normativa a partir de março. Só que a gente teve primeiro uma previsão de 2 parcelas com destinação desse recurso para a qualificação dos nossos cadastros. Então, qual que é o foco do PROCAD?
Primeiro, a gente atualizar cerca de 1.800, até peguei já o dado atual agora, ela já está em 2.009 famílias que foram feita uma averiguação cadastral, e todas as famílias unipessoais, né, famílias compostas por uma pessoa só, precisam ser qualificadas, precisam passar por uma nova entrevista, né? Aquelas que a gestão identificar que tem mais moradores precisam ser inseridos nessas famílias, e as demais fazendo visita, fazendo a verificação e ser tratada cada uma dessas famílias no CIBEC para voltar a receber o benefício. Claro que o governo ele está trabalhando com lotes, né? Então a gente tem aí a primeiro bloqueio agora já no mês de abril do lote 1, que são as prioritárias para que a gestão está utilizando. É interessante porque a gente teve 2 semanas já aplicando a nossa estratégia, e a gente já conseguiu regularizar cerca de 328 famílias desse público. Entretanto, a questão do recurso, né, que a proposta é que a gente teria 2 parcelas, uma em abril e outra em maio. Uma em março, um abril e outra em maio. Porém, o governo ele unificou essas 2 parcelas numa só. E aí até que a gente conseguiu verificar qual seria o valor. A princípio seria de 38.700. A gente achou que seriam 2 parcelas, daria 76 mil. E aí a gente primeiro planejou em cima dos 76 mil. No dia 12 de abril, não, dia 5 de abril, a gente participou de uma reunião com o colegiado da Grande Florianópolis, e ali a gente teve a definição, né, a informação de que seriam apenas uma parcela, e aí no valor de 38, e reduziu o nosso planejamento. A gestão municipal ela tem interesse em aumentar o número de postos de cadastramento. Para quê? Para facilitar o acesso do usuário. Então, no ano passado, a gente conseguiu abrir um posto de cadastramento no Furadinho. Também abrimos um posto de cadastramento no Maciambu, está trabalhando em parceria com a UBS, lá do Maciambu, e está fazendo um trabalho bem bacana para atendimento da população do Sul. E para esse ano, a gente tem algumas outras estratégias. Entre elas, o posto de cadastramento no Centro do Idoso, para direcionar o atendimento à pessoa ao idoso. Um outro posto de cadastramento no CREAS Centro, e aí com foco no atendimento e aí do público prioritário do PROCAD, que são as pessoas em situação de rua, né? E aí por que no CREAS? Porque como a abordagem social ela é desenvolvida, o serviço de abordagem social é desenvolvido dentro do CREAS Centro, facilitaria esse trabalho conjunto com a própria abordagem, né? Hoje o usuário ele tem que ir até o CREAS para passar pela abordagem social, para ser referenciado. Ele traz um encaminhamento e ele é atendido no CRAS. Então, ele do CREAS, ele tem que ir até um CRAS do Caminho Novo, ou do CRAS de Jardim Eldorado, ou até mesmo no CRAS do Bela Vista. E é uma distância muito longa para esse usuário. Às vezes, ele não acaba indo. Então, se a gente identificar no município hoje, dentro do Cadastro Único, a gente tem cerca de 197 famílias em situação de rua, né? Unipessoais em situação de rua. Dessas 197, em fevereiro, a gente tinha apenas cerca de 70, quase 80 famílias que recebiam Bolsa Família, né? E se for fazer uma avaliação, é necessário entender e compreender por que essas outras 197 não estão recebendo. Seria uma questão de atualização cadastral, seria uma questão de identificação desse público e orientação desse público para que, né, corrija essas pendências no sistema e faça, né, e permita a concessão do benefício. No mês de já identificando essa lacuna ali de quantidade de beneficiários de 197 e apenas 70, no mês de março a gente já fez um intensivo, a gente conseguiu aumentar para 120, quase cerca de 130 usuários recebendo o Bolsa Família, mas ainda é pouco, né? E a gente, talvez, se for verificar a população de rua hoje do município, é muito maior do que só as 197 que estão cadastradas no município. E aí, por isso, esse posto de cadastramento lá no CREAS. E a outra proposta é abrir, né, o posto de cadastramento da Ponte do Maruim. Hoje, a população da Ponte do Maruim ela precisa ir no Jardim Eldorado.
a gente já tinha essa ideia no ano passado, e não foi possível, e aí por uma questão de recurso, a gente tem um recurso específico, mas ainda assim ele é limitado, né? A gente não consegue fazer muito. E, a princípio, nós tínhamos pensado em utilizar esse recurso para ampliar essas salas, fazer tanto uma sala específica dentro do CREAS, estruturar uma sala na Ponte do Imaruim para que a gente pudesse deslocar um entrevistador até lá. Mas no dia 14, na sexta-feira, o Estado ele deu uma capacitação aí para os gestores municipais, e nessa capacitação foi passado para nós o material em que informa que a gente não poderia utilizar o recurso do Procad com a construção ou ampliação ou modificação de qualquer imóvel. Então, ele limita a utilização desse recurso específico para essa finalidade, ainda que seja para atendimento do público do Cadastro Único e do Bolsa Família. Então, o que a gestão pensou? A gente encaminhei hoje para o Conselho, e aí penso até que talvez o Conselho tenha que ter um tempo maior para discutir, mas eu conversei com a Marina, né, para expor já essa dificuldade que o município está tendo de implementar as ações com o recurso do Procad, até por uma questão de comunicação do governo federal, mas que, né, tá sendo um reforço para o município, né, um recurso a mais para dar um reforço para o município. E aí a nossa estratégia foi, já que o recurso do Procad tem uma finalidade para a qualificação e existem várias restrições para o uso do recurso, e aí ele apresenta essas restrições, a gente pensou em melhorar os equipamentos, né? A gente, desde fevereiro, em março, a gente modificou uma lei municipal e hoje a gente já faz prioritariamente os cadastros direto no sistema, a gente faz a impressão desses cadastros e isso otimiza muito, mas a gente ainda tem computadores muito antigos, lentos, que não processam os dados, são um pouco obsoletos, e aí a proposta é a gente atualizar esses computadores, permitir a compra desses 3 computadores para esses 3 postos novos, que é o do idoso, o do CREAS Centro e o da Ponte do Imaruim, e utilizar o restante do recurso para a compra das impressoras, porque aí a gente tem uma outra limitação na parte de impressora. O município hoje ele não consegue mais aditivar o aluguel de outras impressoras, então a gente teria que comprar, né? E aí essa é a nossa proposta. Encaminhei junto com o plano de aplicação o projeto, né, com as especificidades das ações que a gente vai tomar, que a gente está realizando já, na verdade, a busca ativa já está acontecendo, o tratamento desses dados já estão acontecendo, a liberação dos benefícios já estão acontecendo, mas há uma necessidade do Conselho em apreciar essa demanda. É interessante porque eu até questionei no dia do colegiado essa parte, se precisaria passar pela aprovação do Conselho, né? E o colegiado ele não tinha essa informação ainda porque o governo ainda estava regulamentando. Então, de qualquer modo, nós, no colegiado, entendemos que era necessário que o Conselho acompanhasse, até porque o ano que vem é o Conselho quem vai aprovar as contas, é quem vai avaliar se o recurso destinado para essa finalidade realmente está com o propósito alcançado ou se foi desvirtuado no caminho. Então, por isso que a gente já se antecipou, encaminhou o plano de aplicação, encaminhamos o projeto, corrigi hoje, e aí conto com o Conselho para elucidar esse esclarecimento, tirar as dúvidas que forem surgindo, né? E se não for possível, claro, a aprovação hoje, que a gente possa, na próxima plenária, sentar e conversar e debater essa questão do Procad. Seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao plano ou o programa em si, né, o Procad. Tem uma pergunta no chat, se estas mesas serão permanentes. Deixa eu tentar ver de novo aqui, passou muito rápido. Se as salas de atendimento são permanentes.
Isso, São obrigada. permanentes. A proposta de ampliação dessas salas é permanente, tanto a do CRES quanto a do Ponte do Maruim, né? A do Centro do Idoso, a gente vai fazer o atendimento conforme a demanda, né? E manter o atendimento conforme a demanda. Ela não vai ser exclusiva, o servidor que vai estar alocado no Centro do Idoso, ele não vai fazer exclusivamente o cadastro único, ele vai também fazer as atividades que já são correlatas ao Centro do Idoso. O que eu gostaria de chamar a atenção dos conselheiros é que no nosso plano de aplicação, no item 1, a gente havia previsto um valor de R$ 22.147 para a compra de material permanente e um valor aproximado, o valor de R$ 10.700 para esse material de informática. Como a gente já tem um recurso do Procad, né, e a conta do IGD hoje ela já está todo reservado para a compra da gasolina do ano, para, né, pagamento dos servidores que são contratados, dos entrevistadores. O que nós realizamos? A gente propôs a destinação de 28.800 para a compra desses outros materiais permanentes, seja do computador, a climatização da sala, principalmente a do CRES, e a compra de outros recursos que são necessários, ali, que são inerentes à função do entrevistador, e cerca de 10 mil para a questão do material de informática. Né? A compra do aluguel, a compra ou aluguel da impressora vai ter que ser compra, porque hoje o pregão que existe ele não permite fazer aditivo, né? A compra de toner e os materiais periféricos, etc. Que lá no nosso plano de aplicação, o item 2, também era o 10.700. E aí, mais para frente, eu vou encaminhar para o Conselho um ofício, né? A sugestão vai encaminhar para o Conselho um ofício solicitando o remanejamento desse recurso que está previsto lá no plano de ação do ano. Por quê? Porque uma vez que a gente comprar os computadores e demais demais equipamentos agora com o Procad, a gente não vai ter mais a necessidade de utilizar os 22.147 que nós havíamos previsto no plano anual, assim como os 10.700 do material de informática. E aí, conforme a análise da gestão, mais para frente, a gente vai utilizar desses recursos que forem entrando com outras finalidades, né? Com outros propósitos, conforme a avaliação do gestor. Entendi. Então, por isso que eu já senti a necessidade de conversar hoje, né? Para apresentar o Procad e já esclarecer essa dúvida de que nós estamos inserindo no Procad os mesmos itens que já estão no plano anual e deixar o Conselho já ciente de que, posteriormente, a gente vai encaminhar para o Conselho, né? E aí talvez até construir, junto com o próprio Conselho, o redirecionamento desses outros recursos que estavam previstos para esses itens. Entendi. Alguém tem alguma dúvida? Tem mais uma dúvida ali, acho que é a do Sul, né? E a do Sul ela já está permanente, tá? A do Macembu está funcionando, a gente está fazendo a troca do servidor agora, está em processo de contratação, mas a do Sul é permanente. Essa da UBS, enquanto a gente tiver parceria com a UBS, vai ficar na UBS. Se porventura a UBS não, né, a saúde não dispor mais de parceria, a gente vai procurar um outro local, Secretaria do Sul, algum outro local, ou até mesmo alocar um espaço, mas a proposta é manter sempre um espaço no Sul, considerando essa distância de ter que vir até o CRAS Bela Vista. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer se manifestar, falar alguma coisa? Oi, posso falar? Podemos seguir? Não, Pode.
Josias, eu te fiz a pergunta em relação ao Sul, porque nós estamos com muito trabalho voluntário lá e, geograficamente, o Sul ele é gigantesco. E a gente não tem transporte para a galera que sofreu muito agora com essa enchente em dezembro e que eles moram no sertão do campo. Então, eu perguntei da importância do Sul exatamente por isso, porque se ele já tem dificuldade de vir até a Bela Vista, você imagina, a gente continua com esse problema dentro lá do Sul, né? Mas fiquei feliz de saber que já é permanente e com certeza a gente vai fazer parcerias, tá? Nós estamos muito envolvidos lá com esse trabalho social e legal saber que vocês estão lá e que a gente pode direcionar essa galera e dar um jeito, de repente, em parcerias lá com a Secretaria do Sul para transportar as pessoas, ok? Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Perfeito. Obrigado, Regis. Até é interessante que, além desse posto permanente lá no Sul, a gente também tem um cuidado em participar sempre das ações. Então, por exemplo, ano passado a gente participou por 2 vezes das ações promovidas pela Procrep, que é lá na Pinheira, né? E deu um resultado também muito importante, muito interessante, né? Acho até que mais ações no Sul são necessárias, né? E a gente está tentando se organizar para estar mais presente, realmente assim, não só em ações só pontuais, mas com mais frequência naquela localidade. Ok? Bem. Pois bem, mais alguém? Algum dos conselheiros tem mais alguma dúvida? Quer manifestar, fazer alguma manifestação? Podemos seguir para aprovação, então? Vamos seguir para aprovação do plano de aplicação do PROCAD? Aquele que for favorável pode se manter como está e aquele que for desfavorável, por favor, se manifeste. Não havendo manifestação contrária, então aprova-se o plano de aplicação PROCAD. Obrigada por sua colaboração, Josias. Obrigado também. A gente fica sempre à disposição, tá bom? Tá. Seus esclarecimentos foram muito pertinentes. Obrigada. Gratidão. Então, seguimos com a Comissão de Financiamento e Orçamento, com a prestação de contas do Estado. Rafael, pode nos falar sobre a prestação de contas do Estado? Sim, sim. A prestação de contas do Estado, também o documento está anexo, né, no e-mail que foi enviado. Assim como a prestação de contas federal, nós fazemos as avaliações quando nos chegam os balancetes, em geral trimestralmente, ou quando tem um atraso ali, mas a gente faz a avaliação de todos esses pagamentos ao longo do ano. Então, para essa prestação de contas, ela acaba sendo um resumo disso do ano, com relação ao recurso proveniente, ora do governo federal e agora do estado de Santa Catarina. Não houve ao longo do ano manifestação contrária com o uso do recurso do estado para algum empenho, algum pagamento que tivesse tenha ocorrido. Sendo assim, analisando esse documento do estado, é a forma, né? Só lembrando, cada ente, o governo federal e o governo estadual, cada ente tem uma forma de solicitar essa prestação de contas. Então, a do estado, do governo federal, tem um documento online em que já estão lá os valores, a gente só vai preenchendo alguns elementos. A do estado, ela tem uma planilha onde vão as contas, os valores que existiam no início do ano, quanto se movimentou, quanto que foi gasto naquela conta e quanto que sobrou de saldo, por exemplo. Esse documento está anexo, está junto dos anexos, é uma planilha em Excel. Então, lá vocês podem observar toda essa movimentação de contas, juntamente com os documentos PDFs relativos a cada conta. Como não houve nenhuma contestação, nenhum elemento verificado ao longo do ano, referente aos recursos do Estado,
a prestação de contas estadual ela também seguiu com a aprovação pela Comissão de Financiamento. Então, a indicação da comissão é pela aprovação dessa prestação de contas. Alguém tem alguma dúvida? Algum conselheiro gostaria de fazer alguma pergunta? Então, vamos seguir para a aprovação. Aquele que for favorável, por favor, se mantenha como está. Aquele que for desfavorável, por gentileza, se manifeste. Não havendo manifestação contrária, aprova-se, então, a prestação de contas do Estado. Ainda seguindo com a Comissão de Financiamento e Orçamento, nós temos o plano de aplicação de serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Posso falar? Rafael, Desculpa. podemos de novo? Pode. Desculpa, Rafael, desculpa, Cláudia e integrantes, talvez eu esteja sendo um tanto quanto incoerente, mas eu ouço muito os coordenadores de grupos de idosos se colocarem de fora de qualquer orçamento da assistência. Eu gostaria de saber, eu não consegui aqui pegar os planos no geral para ver se há algum repasse para eles, como há alguns anos existiu pelo menos para o café. Então, eu gostaria de saber isso. Existe ali no plano de vocês alguma situação em que vá favorecer os grupos de idosos? Nos planos de ação, você diz? Isso, até porque vinha há uma época atrás, vinha do governo estadual, né? E eu, claro que eu não li, desculpa, né? Não houve tempo de eu ler, mas eu gostaria de saber se contempla os grupos de idosos do município. Só para saber, quem que é que está falando? É que está aparecendo Regi. só... Desculpa, é a Regi. Desculpa. Se eu não me engano, não tem. Nos planos enviados, por exemplo, agora tem, só dando sequência, a prestação de contas, o próximo tema ali da comissão é o plano de serviço de convivência. E se não me engano, não me recordo de ter algo relacionado a grupos de idosos. Não sei se o pessoal da comissão se recorda de algo. Não. Miriam, tudo bem? Não. Alguém está me ouvindo? Não me lembro. Sim. Tá. Ouvindo, Miriam. Eu acho que isso que a Regis está falando, eu acho que é uma situação que a assistência ela já não contempla mais há muitos anos, porque com a tipificação, tudo, os grupos de idosos que eu lembro, aqueles grupos que se reuniam em igrejas, centros comunitários, eles saíram eles não entravam em nenhum serviço da tipificação, e por isso passaram a não ser mais custeados. Isso já faz bastante tempo. Eu acredito, eu não sei se a Regis está se referindo a esses grupos de idosos. Isso. Por isso que eu estava puxando. Desculpa, pode falar, Regis, por favor. Até porque eu não sei como é que está o Conselho do Idoso hoje e nem como é que está o Centro de Convivência do Idoso. Mas talvez essa reclamação dos coordenadores é exatamente por não saber que há anos eles não fazem parte disso. Então, na realidade, eu percebo que muitos deles ficam aguardando que possam ser reconhecidos como necessidade, né? Mas fica aí a dica, né, de repente, de dar uma olhada para essa situação. É que assim, Regis, os grupos de idosos, pela tipificação do SUAS, ele não entra ele acaba não contemplando ali o que é o serviço de convivência, né? Então, por isso que eles saíram, outras situações acabaram saindo também das inscrições ali, de ter a inscrição no conselho, né? Por não se caracterizar serviço de assistência social. Isso já é uma discussão de uns anos atrás. Era importante até pegar, quem sabe, os coordenadores ali, dar uma olhadinha na tipificação, no que é o serviço de convivência, o que é o serviço de convivência para o idoso, né? Ele tem que ter um funcionamento aí mais regular, não só esses encontros que eles fazem, eu acho que semanal, eu não me recordo como é que são os grupos, né, agora. Então, eu acredito que seja isso, tá? Obrigada, Miriam, até porque agora eu consigo ter uma fala quando eu ouvir ou quando eles me procurarem para tal comentário, ok? Só para complementar o que a Miriam falou, Okay.
o próximo item da pauta da comissão é justamente o plano de aplicação para serviço de convivência. Daí, nesse sentido também, de complementando o que a Miriam falou. Lá atrás, os grupos de idosos, eles fazem diversas atividades. Grupo de dança, bingo, viagens, né, passeios, enfim. Mas para eles receberem recursos da assistência social, assim como qualquer outra organização social, ela tem que estar executando as suas atividades dentro das características previstas na tipificação. No caso dos grupos de idosos, esses serviços, vamos dizer assim, esses grupos, eles teriam que ser executados com certas características para serem enquadrados justamente como serviço de convivência, o que eles não são. Então, como eles não se caracterizam serviço de convivência, eles não se inscrevem no conselho, e por não se inscreverem no conselho, não tem uma destinação de recurso. Ou, por exemplo, se estivessem vinculados a um CRAS, vamos dizer, como uma extensão do CRAS, serviço de convivência realizado pelo CRAS, mas uma extensão dentro da localidade, por exemplo. Como não há essa caracterização, aí não há aplicação dos recursos. A orientação, ela sempre tem que caracterizar dentro da tipificação, né? Que a Lívia perguntou. Acho que dá para entrar em contato com a executiva do conselho, enfim, mas no final é sempre pegar o material que rege a tipificação ou o caderno de serviço de convivência, e lá no caderno está explicando qual que é a carga horária semanal que tem que ter, elementos mínimos que têm que ser trabalhados, e aí são palestras ou alguns elementos de discussão que têm que ser trabalhados. Quem é o público-alvo prioritário dos serviços também. Então, você precisa ter uma adesão desse público-alvo da política de assistência social, que são as pessoas em vulnerabilidade, pessoas em situação de risco, participando desses grupos, para que eles possam se caracterizar que fazem o trabalho esperado com o público esperado da assistência social. Então, tem os cadernos é um material mais simples, né? Mas acho que entrando em contato com a executiva, caso a executiva não tenha, a gente pode rapidamente passar o material, e a gente passa esse material para os grupos, para eles entenderem melhor essa configuração. Tá bom, então, gente, boa tarde. É porque, assim, tem muito tempo que eu não estou participando de muita coisa, porque eu estava terminando ali um curso do ano passado para cá, né? Então, eu estou bem perdida, mas como fazendo alguns trabalhos em rua, né, com moradores de rua, idosos, eu estou bem por fora disso, mas eu vejo que a pessoa que perguntou agora, desculpa, eu não recordo o nome, já que ela tem esse contato, que poderia ser orientado, né? Porque outro dia eu peguei uma idosa e eu não tinha onde nem como ajudá-la, eu coloquei ela ali no abrigo, né? Coloquei no abrigo, ninguém sabia falar nada sobre essas questões, entendeu? De quem poderia associar esse idoso, ajudar esse idoso. Ela foi despejada e ficou dormindo um tempo ali naquele lugar que tem ali no Caminho Novo, que recebe moradores de rua, não é isso? Então, assim, eu penso, desculpa se eu tiver bem assim, na ignorância mesmo falando sobre isso, né? Eu acho que dentro desse grupo, né, alguém pode chegar e orientar, alguém pode chegar a organizar, né? Eu não sei como fazer isso, mas eu acho, já que foi um ponto puxado e era alguma coisa que eu já ficava ali me questionando, né? Alguém poderia já dar um direcionamento em relação a isso, para que eles tenham essa orientação e essa cobertura, né? Mas aí a gente está falando de coisas diferentes, né? Isso que você colocou seria um serviço de acolhimento, né, do idoso. São coisas diferentes do que estávamos falando anteriormente, que aí seria um serviço de fortalecimento, de convivência e fortalecimento de vínculo. São coisas diferenciadas.
No caso, para acolhimento, daí a gente tem a alta complexidade que poderia fazer o atendimento e ver a possibilidade de encaminhar esse idoso. São coisas diferenciadas. Tá bom, então. Eu vou procurar mais tarde alguém do grupo mesmo que possa estar me orientando em algumas coisas, porque são questões, né, que eu quero ficar sabendo, e agora eu vou estar mais participativa, vou poder estar mais junto, né? Então, eu gostaria, a gente tem algumas reuniões online, né? Eu não sei como é que vai ser as reuniões presenciais, se vai ter, porque falou isso anteriormente, tinha falado sobre essa questão, e eu quero estar mais por dentro das situações aqui ocorridas. Perfeito. Alguém tem mais algum ponto? Desculpa, Cláudia, tomar a frente ali só. Eu acho que dá Não, para. não, pode. Daí a Lívia tem essa questão, acho que tem a comissão de política, você pode entrar em contato, a própria secretaria para tirar dúvida também. Dá para entrar em contato com a própria executiva, a gente passa o material para a executiva que pode repassar, pessoal, né? E é sempre uma discussão pertinente para a comissão de políticas para esclarecer alguma coisa também. A comissão de inscrição também, né, futuramente. A gente pode seguir o próximo ponto de pauta, Cláudia? Ou mais alguém tem alguma Podemos. colocação? Pode? Então, o próximo ponto, gente, é sobre justamente o plano de aplicação do serviço de convivência. E passou na última reunião, passaram, né, os planos de aplicação de diferentes níveis de proteção e setores, e ficou faltando do serviço de convivência, que foi enviado. Ele tem 4 itens, uma receita estimada de R$117 mil, e aí então está colocado os itens de expectativa de despesa, né? Compra de alimentos para lanche, material pedagógico esportivo, crédito de vale transporte de usuário e compra de botijão de gás, preocupado de lanches, enfim. Só trazendo uma dúvida que foi até levantada na reunião da comissão sobre essa compra de crédito de vale transporte, né, se era o suficiente ou não. Foi verificado que hoje nem se utiliza isso, porque as crianças e adolescentes moram próximo, então não precisam, ou quando precisam já fazem utilização de vale proveniente da educação. Mas a gente deixa um recurso à disposição caso haja uma necessidade de um grupo de usuários. Então, tem esses 4 itens de compra, no valor total de R$117 mil aqui, se não me engano, não, mais 300 mil para alimentos, 50 para material pedagógico esportivo, 10 para vale transporte e 10 para botijão de gás, preparo de lanche. E aí ele foi aprovado, então foi dada a indicação de aprovação pela comissão de financiamento e está à disposição para questionamentos. Algum dos conselheiros gostaria de se manifestar? Tem alguma dúvida? Podemos seguir para aprovação, então? Então, tá. Então, aqueles que forem favoráveis ao plano de aplicação de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, por favor, se mantenham como estão. E aquele que for desfavorável, por gentileza, se manifeste. Não havendo manifestação contrária, então, aprova-se, então, o plano de aplicação de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E vamos seguir com a nossa pauta com a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições, com a revogação da Resolução 24 de 2021. Pessoal dessa Comissão de Normas, tem alguém que gostaria de se manifestar e falar sobre essa revogação dessa resolução?
Marina, está presente e o pessoal faz parte da Comissão de Normas e Regulamentos? Sim, nós temos a Ana Paula, Priscila. Então, Ana Paula, Priscila, alguém, por gentileza? Elas estão pedindo para eu ler, mas aqui é muito barulho, né? De repente Isso. fica bem ruim. Sim. Eu, na verdade, eu vou ler, Experimenta, eu vou vamos pular lá. ali as considerações e vou ler a resolução. Essa resolução é porque na época da pandemia, né, o Conselho Nacional teve uma orientação ali a respeito da entrega da documentação das entidades, né? E aí, depois, agora que acabou a pandemia, ele teve uma nova resolução cancelando a anterior e colocando uma data específica para a entrega do plano de ação, do ano corrente e o relatório de atividades, né? Então, essa resolução revoga a resolução 24 de 2021, que dispõe sobre o prazo para entrega do plano de ação e relatórios de atividade das entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social de Palhoça. A nova redação passa a vigorar na seguinte forma: as entidades ou organizações de assistência social deverão apresentar anualmente, até o dia 30 de abril, ao Conselho Municipal de Assistência Social: 1. O plano de ação do corrente ano; 2. Relatório de atividade do ano anterior, que evidencia o cumprimento do plano de ação. Artigo 2º. O Conselho emitirá certificado de inscrição às entidades que entregarem o plano de ação, relatório de atividades, conforme citado no artigo 2, atestando o regular funcionamento da entidade inscrita, o qual terá prazo de validade até 30 de abril do ano seguinte. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Palhoça, 20 de abril de 2023. Tá. Aí precisamos botar para aprovação? Sim. Então, vamos para... Então, tá. Então, aqueles que se manifestarem favoráveis, por favor, fiquem como estão. E os que se manifestarem contrário, por favor, se manifeste. Não havendo manifestação contrária, então, aprova-se a revogação da Resolução 24 de 2021. Seguimos para a Comissão de Acompanhamento de Gestão. Com o ofício 04 do semestre 2023, de esclarecimentos acerca do funcionamento do setor de benefícios eventuais. Tem alguém dessa comissão que gostaria de se manifestar? Posso fazer a leitura aqui. Onisa, por favor. Deixa eu abrir a câmera também para o pessoal me enxergar. Isso é ótimo. Se sente sozinha, né, com as câmeras fechadas. Aham. Então, então eu vou ler aqui a ata, tá, da reunião da comissão. Fala assim: a ata da reunião ordinária da Comissão de Acompanhamento do Benefício PET, aos 10 dias do mês de abril de 2023, realizado via Google Meet. Estavam reunidos, né, os conselheiros, membros dessa comissão, que discutiram os assuntos virtualmente e se fizeram presente, então. A reunião foi iniciada com a secretária executiva, esclarecendo da possibilidade da reunião com os responsáveis pelo setor de benefícios eventuais, que estariam presentes para ouvir as sugestões da comissão acerca das mudanças nos relatórios trimestrais, mas aí eles não puderam comparecer. O conselheiro Nizar, então, a importância do relatório trazer as demandas por território e, quando negado algum benefício, apontar o motivo da negativa.
Também é importante saber se existem filas de espera nos benefícios. Foi apresentada à comissão uma reclamação, foi recebida por e-mail, e recente sobre o setor dos benefícios eventuais, de uma gestante que não está conseguindo dar entrada ao auxílio natalidade. A comissão, então, deliberou o envio de um ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando esclarecimentos sobre o funcionamento do setor, horários de atendimento e a oferta de benefícios. Aí, não havendo nada mais a tratar, então foi encerrada a reunião e também decidido em comissão que ainda ficou alguma coisa para ser discutido na próxima. Eu não sei se já foi enviado o ofício para a secretaria. O ofício foi encaminhado para os conselheiros e assim como para a comissão, né? Se aprovado o ofício, daí ele vai ser encaminhado, assinado pela presidente e encaminhado para a gestão, mas foi encaminhado também para os conselheiros lerem, né? Se alguém tem alguma coisa a falar, Algum conselheiro tem alguma colocação? Podemos seguir para aprovação? Então, peço que aqueles que aprovam o ofício, que se mantenham como estão, e o que desaprovarem, por favor, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, então, aprova-se o ofício 04/2023 sobre os esclarecimentos acerca do funcionamento do setor de benefícios eventuais. Nós temos uma inclusão de pauta que o Nizar pediu, uma solicitação sobre informações. Eu não consegui, era alguma coisa relacionada à assistência social, Nizar? eu já posso falar, então? Sim, pode. Tá. Então, assim, ó, a Associação João Paulo II, ela faz parte da rede VG, né? Da rede Instituto Padre Wilson Groh. E aí, dentro dessa rede, a gente tem comissões. E a comissão que eu faço parte é o grupo de trabalho de incidência. Ali a gente discute todas as ações que são realizadas pelas instituições e as representações das instituições nos conselhos de direito, né? E aí, então, a gente, numa das nossas reuniões, a gente trouxe, assim, não só eu, mas como outros assistentes sociais também, relatos das demandas que chegam nas instituições, que muitas vezes são demandas que são para CRAS, né? E que, às vezes, como a gente ouviu aqui, a questão, a nossa realidade aqui, que é da Ponte de Maruim, que é distante do CRAS Jardim Eldorado, e que bom que agora também tem a equipe técnica também fazendo atendimento ali uma vez na semana, né? Mas mesmo assim ainda acaba chegando muitas demandas aqui para nós. E eu agora tenho uma relação bem legal com o pessoal lá, a gente consegue fazer esses encaminhamentos lá, mas a gente sabe que devido à grande demanda, o atendimento muitas vezes demora um pouco, né? Então, o que a gente decidiu, assim, enquanto grupo de trabalho de incidência lá do Instituto, que a gente pudesse solicitar informações das secretarias, tanto saúde quanto assistência social e educação, das demandas que essas secretarias têm, né? E se tem demandas que são reprimidas, assim, demandas que têm filas de espera e tal, para que a gente também, enquanto instituição que está no território, possa pensar junto com as secretarias em estratégias, em ações, assim, que também a gente já está, bem dizer, meio que atendendo até onde a gente consegue atender, né, até onde compete a nós. E aí depois a gente quer fazer uma reunião com as secretarias, né, e pensar em estratégias, assim, enquanto instituições, poder público. A gente está pensando em organizar também depois um fórum, né, da Grande Florianópolis, para pensar em estratégias.
E daí eu queria ver se tem como solicitar via conselho as informações que eu preciso. Que daí seria número de... Eu posso depois mandar, tá? Escrito ali. Eu até conversei com o Rafael. Daí, tipo, como eu estou solicitando, a gente conversando, via conselho eu posso fazer umas anotações e enviar. Número de cadastro único realizado no município. Daí o Rafael até me sugeriu que eu solicitasse, conferisse, né, qual é o período. Aí eu perguntei para a rede, e aí as outras instituições lá de Florianópolis e São José pediram do ano de 2022 até março. Tá? E daí eu também, então, gostaria de solicitar isso, assim, que fosse do ano de 2000, atendimentos, cadastro único que foram realizados de 2022 até março, se existe alguma fila de espera, né, se tem usuários aguardando para fazer esse cadastro, quantos atendimentos de imigrantes foram realizados também, né, de 2022, o ano de 2022 até março desse ano, e quantos benefícios foram fornecidos e quais os benefícios que foram fornecidos. Algumas coisas até a gente consigo ter acesso ali pela comissão, né? Mas, assim, se pudesse vir essas informações todas num documento só, daí eu agradeceria. Nizar, mas a tua ideia é produzir um documento solicitando estes dados, é isso? Então, na verdade, eu conversei com o Rafael, né? Sobre essa solicitação, e aí ele me disse que eu poderia apresentar aqui na reunião e aí solicitar via conselho. Eu sugiro que então você faça um ofício, encaminhe para o conselho, aí o conselho faz um ofício e encaminha anexo seu. Acho que fica mais certinho isso. Pode ser? Concordo. Aí faz ele bem discriminado, discrimina as informações, exatamente as informações que você está precisando. Sim. Tá. E que daí a gente quer ver se consegue discutir essas informações, levar essas informações para nossa reunião que vai ser na segunda semana de maio. Ficou combinado de apresentar essas informações daí. Não sei Acho como que é que ficou. importante. Oi, Nizar. Miriam, eu acho que é importante também deixar claro o objetivo, né, da solicitação dessas informações. Tá. Porque provavelmente vão ser, são solicitações feitas para setores separados, então acho que é importante ter bem claro o objetivo. Tá. Pode deixar. Obrigado. Então, Miriam, só para esclarecer, o objetivo não é tão necessário, né? Acha que não? Não, a Lei Geral de Proteção a Lei da Transparência, ela coloca que não é necessário explicar o porquê você quer os dados. Se eles são públicos, você pode solicitá-los, não interessa a finalidade. A única coisa que eu falei para o Nizar é então que ele formalizasse. Tem duas formas de formalizar. Um é via solicitação de acesso a dados, né, no portal da prefeitura e tal, e a outra, como ele faz parte aqui do conselho, é solicitar via conselho mesmo esses dados, porque daí os dados também ficam disponíveis no próprio conselho. Então, aí ele optou por fazer via conselho para ter essa formalização desse pedido. Mas, depois, como eu falei, pela lei de transparência, não de proteção, da lei de transparência, não precisa informar os objetivos, os justificativos, nada disso. Só precisa informar quem pede e quais os dados, e aí, como mencionou o Nizar, ele colocou quais os períodos que quer esses dados também, e a gente vai verificar aqui o que a gente tem disponível, o que a gente consegue levantar dessas informações. Mas, Rafa, então não seria mais rápido e mais fácil para o Nizar solicitar direto, porque se são públicos, eles têm que estar em algum local, né, de acesso. Não. Público quer dizer que a informação ela está no serviço de algum modo, né? Ou talvez ela não esteja e não está organizada, infelizmente, daí a gente não tem como responder, né? Ser pública quer dizer que são dados que são produzidos pela coisa pública
E aí, então, a gente vai atrás delas, para tentar verificar a disponibilidade. Se a gente conseguir os dados conforme solicitado, a gente monta o relatório e responde. Se aquelas informações que eu não consegui, que talvez não estão organizadas, não estão registradas, aí a gente tem que informar que não é possível também informar. E não seria mais rápido, então, pedir direto o ofício do NISAR ser direto para os setores, para ser mais rápido para ele, porque tem um prazo, não? Não? Não, porque ele vai fazer um pedido para o órgão público, ele vai pedir para a secretaria. E a secretaria, então, vai distribuir. Ele não pede diretamente. Ela vai pedir para a secretaria, para a prefeitura ou para a secretaria, e aí, internamente, a gente vai atrás dessas informações. Tá, mas no caso ele vai fazer para a gente, para o conselho. Aí o conselho que vai enviar para a secretaria, é isso? Se, obviamente, a gente aprovar... se a gente aprovar isso agora, né? Se a gente aprovar esse pedido de informação, aí o NISAR encaminha para a Marina faz um documentozinho e já solicita aqui para a vigilância e eu já vou atrás de produzir. Entendi. Alguém tem alguma dúvida? Algum conselheiro gostaria de fazer algum questionamento? Podemos seguir para aprovação, então, essa solicitação de informações. Aquele que for favorável, mantenha-se como está, e o que for desfavorável, por favor, se manifeste. Então, não havendo manifestação contrária, então vamos aprovar a solicitação de informações da assistência social, que seja produzido essa informação. Eu acho que nós vencemos a pauta e eu preciso agradecer a Miriam pelo esclarecimento que ela deu para a Regi quanto ao item ali quando nós estávamos falando sobre a prestação de contas. Tá, Miriam? Muito obrigada. Naquele momento o assunto andou e eu não consegui lhe agradecer. Obrigada também, Cláudia, que isso. É sempre produtivo, assim. Fico muito contente com isso. Afinal de contas, nós fazemos parte de um grande grupo, né? Então, pessoal, sem mais, dou por encerrada essa plenária. Agradeço imensamente a contribuição de todos e a presença de todos que aqui estavam. Um ótimo feriado para vocês, um bom final de semana e até a próxima plenária. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde e até a próxima. Até a próxima, seu Santos.